Ou seja, na minha roça, é importante que eu tenha essa autonomia, certo? E aí, eu falei assim, às vezes eu fico dependente, será que eu estou muito dependente da CAR? Ou será que eu tenho autonomia relacionada ao Bahia Produtiva? Como é que isso está? Né? Aí tem uma questão muito interessante, que é uma coisa que está muito próxima, mas que a gente precisa entender. Quem são os nossos parceiros? Então, por exemplo, a prefeitura pode ser um parceiro, o SEBRAE pode ser um parceiro, a CAR pode ser um parceiro, e nesse momento tem sido, a partir do Bahia Produtiva, certo? Mas nossos parceiros, eles estão lado a lado com a gente, eles não podem ter uma ascendência, como assim, não, só se do jeito que o fulano falar que eu vou fazer. Não, eu tenho que ter aquela autonomia lá. Então, vocês vão vendo que a gente está tecendo nossa teia aí, né, trazendo todo mundo aos pouquinhos. Então, nossos parceiros são muito importantes. Então, vocês vão pensar, vão refletir aí quem são esses parceiros de vocês. O CEFOR, que é um parceiro, a CAR é um parceiro, prefeitura é parceira, né? Então, vamos pensando aí, refletindo aí. E aí vocês podem estar perguntando, o que isso tem a ver com a agroecologia? A agroecologia vê dessa forma, né, a gente tecendo essa teia, né, para que a gente possa exercer realmente a agroecologia. E aí tem as áreas que nós temos que pensar, que são as áreas de conservação e preservação. Esses dois conceitos de conservação e preservação, eles são muito próximos, eles estão assim, quase sinônimos. Não são sinônimos, mas a gente poderia pensar assim. Quando eu estou exercendo a minha agricultura, eu tenho que pensar nessas duas questões aqui, tá? Na conservação e na preservação. Quando eu penso aqui na minha comunidade, na minha família, eu tenho que pensar nessa conservação e nessa preservação. Da mesma forma também, quando eu penso nos parceiros e nessa minha autonomia, isso aqui é fundamental. Tá? Então, eu posso dizer assim, conservação e preservação, só para vocês terem um pouco mais de distinção, né? O que é conservação? Eu faço, por exemplo, conservação do solo, certo? E posso fazer a preservação de uma nascente. Tá? A nascente, ela existe, ela está ali, e eu preservo essa nascente. E o solo, por exemplo, eu tenho técnicas de conservação de solo. Então, é essa a questão. E isso está ligado aqui com a comunidade e com a nossa cultura. Vou sempre citar exemplos de Ceabra, porque eu ando muito por Ceabra, conheço bastante a zona rural de Ceabra, e tem uma região ali, a região da Churé, que tem uma estrada que quando você vai para chegar na Churé, você desce uma ladeira e ela não tem uma curva, ela não tem uma curva de trilho, ela é direto. O que acontece? O que a gente observa quando chove muito? Há uma erosão ali do lado da estrada que forma crateras enormes do lado, onde a enxurrada passa com toda a força para chegar no rio. Então, isso eu estou perdendo solo, eu estou perdendo ali naquela região. Então, precisa ter algumas ações de preservação e de conservação naquela região, por exemplo. E aí vocês podem visualizar na área de vocês como é que está essa parte de estradas, do meu terreno,
certo? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, que é um dos exercícios que vocês vão fazer. Estamos quase concluindo aqui. Depois, a próxima passo, então, é a rede agroecológica. Nessa teia da vida, é muito importante que a gente forme essa rede, né? Fomos tecendo, tecendo, tecendo e formamos essa rede. Essa rede agroecológica é formada por todos aqueles que trabalham com a agroecologia e com esses conceitos que eu trouxe aqui para vocês, certo? Então, é essa percepção da agricultura familiar que a agroecologia tem, né? Quando eu falo agricultura familiar na perspectiva da agroecologia, é essa percepção que nós temos de que é um todo. Eu não separo a minha roça da minha família, eu não separo a minha família da minha autonomia, eu não separo a agricultura que eu faço da cultura existente no local. E isso a gente vai formando essa rede. Por exemplo, todos aqui que estão aqui, que fazem parte de uma associação, que fazem parte desse grupo que se reúne através dos ACRs, né, dos agentes comunitários rurais, formam, né, nós vamos formando essa rede. Né, e a importância de se formar essa rede é a importância de nos ajudarmos. Né? Lembram lá que eu falei dos mutirões? Né? É uma forma da gente se ajudar. E se ajudar em que aspecto? Tanto nos aspectos realmente de uma colaboração, a partir do momento que eu tenho um vizinho, já ocorreu isso aqui na minha região. Nós tínhamos um vizinho que ele cuidava sozinho do café dele, os filhos tinham ido embora para São Paulo, e ele estava ali cuidando, e ele teve um problema na perna, teve um acidente, e precisava limpar o café dele. Todo mundo fez um mutirão, juntamos, fomos lá, cada um fez um pouquinho, né? Combinamos um dia, todo mundo, e fizemos um mutirão. Então, essa rede agroecológica, ela trata dessa colaboração, dessa cooperação, né? E quando eu transfiro o conhecimento que eu tenho aqui, e aí tem uma coisa super interessante, nós vamos daqui a pouco conversar. Agora que nós estamos com essa dificuldade de nos encontrarmos presencialmente, mas eu tive a oportunidade e acesso a essas informações que a CEFORC está trazendo. Então, como é que eu faço para que essa informação chegue ao meu vizinho? Como é que eu faço para que chegue a todos da minha comunidade? Então, isso vai formando essa rede agroecológica. Bom, falei bastante, depois vocês vão ter oportunidade. O ideal é que a gente tivesse presencialmente, porque aí a gente já ia trocando, né, as figurinhas, trocando as impressões, informações, mas agora eu vou, isso aqui, esse ciclo construtivo da agroecologia é só um reforço de tudo isso que eu falei para vocês. Então, vamos lá, o que é a agroecologia? Ela é a renovação natural do solo. Então, na agroecologia, eu vou sempre trabalhar essa renovação natural do solo, certo? E depois nós vamos ver cada solo em outra aula, não hoje, certo? Em outra aula nós vamos ver isso com mais detalhe. Depois vem o aumento... Vou voltar aqui. O aumento da biodiversidade, certo? Essa renovação natural do solo permite o aumento da biodiversidade. Em vez de eu ter só uma plantação de cana, eu posso ter uma plantação de cana, uma plantação de café, uma plantação de feijão, tudo mais ou menos próximo, né? Se possível, dentro da mesma área,
Se eu tenho uma área de 1 hectare, nessa 1 hectare, se eu tiver essa diversidade de plantas, eu estou olhando aqui da janela da onde eu estou falando para vocês, da janela eu vejo ali, tem um pé de palma, tem café, tem cana, tem urucum, tem uma árvore nativa, isso aqui é da minha casa, viu, gente, que eu estou vendo aqui. Então, peraí, desculpem, falhas técnicas. Tá. Esse aumento da biodiversidade, além da diversidade de plantas, você já deve ter ouvido, porque passou por aqui também cantando um passarinho, então tem uma diversidade de pássaros, de animais, de insetos, isso a agroecologia permite. Depois a gente tem aqui o aumento da fertilidade. Eu aumento a fertilidade do meu solo quando eu tenho essa diversidade. Porque cada folha que cai, cada animal que deixa ali seus estrumes, né? Seja uma vaca, seja uma cabra, seja uma galinha que está ali ciscando, está deixando, aumentando essa fertilidade. Peraí. Gente, peraí, que tem. Além disso, eu também na agroecologia eu vou produzir alimentos saudáveis, certo? Então, a gente propõe com a agroecologia essa produção de alimentos saudáveis. Depois nós temos o que eu falei bastante ali, que é a valorização da cultura local. Vocês vão seguindo aí o pontilhado, porque na hora que eu mexo com o mouse aqui, ele está pulando, tá, gente? Mas dá para vocês acompanharem aí então, a valorização da cultura local, e aí, como eu disse anteriormente, essa cultura é a cultura, inclusive, alimentar. É claro que hoje a gente vê aqui na Chapada Diamantina a inclusão, né, de coisas que nós não tínhamos, por exemplo, tipo essas frutas vermelhas, morango e tal, mas é preciso que eu valorize a minha cultura local também, a cultura alimentar, porque a natureza é sábia. A natureza sabe que aqui é bom para, né, as árvores que cresceram, as frutas que tinham aqui. Então, saber valorizar isso também é importante. E, além disso, a cultura local também, como eu falei lá atrás, que é as manifestações de festas, de danças, de crenças, né, de religiões. Então, tudo isso é importante. E aí, tudo isso deve fazer com que haja uma geração de renda, né? É preciso que a minha comunidade tenha renda para que ela seja uma comunidade integral, vamos dizer assim, né? Eu preciso que ali gere renda também. Uma outra questão importante nesse ciclo construtivo da agroecologia é trazer a juventude para essa proposta, né? Então, é o fortalecimento da juventude rural. Isso é extremamente importante. E dentro do Bahia Produtiva, uma das formas de fortalecer a juventude rural é a contratação dos ACRs, por exemplo. Isso é uma forma de fortalecer. E para quê? Porque, vamos citar aqui a Nanda, viu, Leandro? Eu vou falar um pouquinho de você. A Nanda, né, está lá na comunidade de Tirana, que trabalha com café. Se ela não tem uma perspectiva de trabalho, se ela não tem uma perspectiva de renda, ela falou assim, eu vou estudar e vou para a cidade grande. Vou para Itaberaba, ou vou para Salvador, ou vou para a Feira de Santana, porque aqui na minha comunidade eu não tenho oportunidade. Aí foi uma visão, né, que esse programa do Bahia Produtiva teve.
Gente, como é que a gente fortalece a juventude rural? Ah, vamos gerar um emprego, é só um nesse momento, mas esse um vai fazer com que os outros jovens possam entrar nesse ciclo da agroecologia e permanecer ali. Vou citar mais um exemplo de uma beneficiária. Eu falei de uma CR, agora eu vou falar de uma beneficiária que está aqui nos assistindo também, que é a Nájila. A Nájila foi lá para a Conquista, estudou, fez agronomia e volta para o campo, né, fortalecendo ali a atividade rural da comunidade dela. Então, isso é muito importante, gente. A gente precisa valorizar muito, né, esse nosso modo de viver na área rural. Durante muitos anos, principalmente no início do século passado e o século passado todo, a área rural foi muito, como é que eu diria assim, marginalizada, porque a gente era chamado de jeca, a gente era chamado de matuto, a gente era chamado de que lá não tem nada para se fazer. E a gente hoje sabe, tem toda uma consciência de que, como tem um ditadozinho que diz, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Então, a gente precisa valorizar bastante isso, né? A outra participação é a participação da mulher na produção. E aqui a gente observa muito isso também com relação às cozinhas comunitárias, né? Basicamente são as mulheres que estão à frente dessas cozinhas comunitárias. Mas as mulheres, elas têm um papel fundamental na agroecologia. Eu costumo dizer o seguinte: a agroecologia só é agroecologia se a mulher estiver presente, certo? A mulher se faz presente, né? E se faz atuante também. Então, isso é pela questão da igualdade de gênero. A agroecologia, ela promove essa igualdade. Eu costumo dizer assim, que não é nem à frente nem atrás, é ao lado. Então, lado a lado, nós vamos todos, né, construindo essa rede. E aí, mais uma vez, lá ele falou da produção de alimentos saudáveis, muitas vezes eu produzo para vender, mas é preciso também que eu me alimente saudavelmente, né? Então, muitas vezes eu tenho que retomar essa alimentação saudável, lembrar o que é uma alimentação saudável também para mim, né? E tudo isso buscando a melhoria da qualidade de vida, certo? Dentro dessa melhoria da qualidade de vida, buscando o equilíbrio ecológico, certo? Bom, gente, está quase terminando, vamos lá. A agricultura familiar, na agroecologia, ela está muito próxima, principalmente quando eu falo das redes de agroecologia, ela está muito próxima da economia solidária. Vocês vão ter uma aula específica sobre a economia solidária, mas eu quis trazer esse conceito aqui porque vocês já estão exercendo, de certa forma, esse tipo de economia, né? Quando nós temos hoje, lá em Seabra, uma loja colaborativa com alguns empreendimentos, né, tentando fazer aí a gestão compartilhada desse espaço, nós estamos exercendo a economia solidária. E os seus princípios são autogestão, que alguns de vocês nas cozinhas comunitárias já fazem também, né? Democracia, ou seja, todos têm direito à voz e a falar e a pensar e a compartilhar suas ideias, né? A solidariedade, como eu contei o caso do senhor lá que machucou e que a gente foi lá ajudá-lo, então
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.